Olá a todos. Hoje neste vídeo irei falar um pouco de receptores nucleares. Bom, primeiramente é interessante resgatar que receptores são moléculas de origem proteica ou de ácidos nucleicos, estes mais raros, que funcionam como elementos de percepção de pequenas moléculas que, ao se ligarem, eles acabam modulando uma resposta. E salientando aqui que esses agentes eles não criam novas funções, eles apenas modulam funções já pré-existentes. E este universo dos receptores, eles correspondem a quatro grandes grupos. Os canais iônicos controlados por um ligante, os receptores acoplados à proteína G, os receptores acoplados a enzimas e, por fim, os receptores intracelulares, que é o nosso foco neste vídeo. Aqui, então, eu trago algumas informações acerca deste grupo de receptores. Hoje são conhecidos 48 membros de receptores desta superfamília. Bom, é um número ainda bastante pequeno quando a gente compara a quantidade de receptores acoplados à proteína G conhecida, representando menos de 10% nesta comparação. Porém, os receptores nucleares eles são um alvo bastante importante para fármacos e são de extrema importância na sinalização endócrina e na regulação metabólica dos seres vivos. Existe também uma gama de doenças associadas ao mau funcionamento desses receptores, como inflamação, câncer, diabetes, algumas doenças cardiovasculares, obesidade e distúrbios na reprodução. E por fim, cabe também salientar aqui que esse grupo de receptores é exclusivo de metazoários, dos animais, do grupo dos animais. E uma outra informação bastante importante, quando a gente observa que os outros grupos de receptores, a gente vê que eles se localizam na membrana celular. E como eu mostro aqui, esses receptores eles se localizam ou no citoplasma, como os receptores de esteroides, ou no núcleo, como alguns receptores de xenobióticos, como tá demonstrado aqui em vermelhinho. Então tem até um ponto a destacar aqui. Mesmo que eles sejam conhecidos como receptores nucleares, eles não estão necessariamente localizados no núcleo, porque, como eu mostrei aqui na seta verde, eles podem estar localizados no citoplasma. Porém, para gerar um efeito, uma resposta celular, esses receptores têm que ser migrado para o núcleo, o que eu irei mostrar um pouco mais para frente. E aqui nós temos uma representação estrutural do receptor nuclear. Então, aqui onde está mostrando, nós temos o domínio N, onde pouco se sabe fisiologicamente sua função, porém a gente tem a presença desse domínio AF1, dessa região coativadora AF1, que é uma região de ativação independente do ligante, porém é uma ativação de baixa afinidade. Aqui onde a gente tem o domínio central, também denominado de DNA Bind Domain, DBA, e essa região aqui ela é formada por vários aminoácidos ricos em cisteínas e, e a presença dessas cisteínas elas se ligam ao íon zinco, formando essas duas estruturas nessa forma, em forma de dedos, que é conhecido como os dedos de zinco. E aqui na região C, e aqui na região C terminal a gente tem essa região F2, que é uma região dependente de ligante. Então, quando o ligante se liga nesta região, ele induz a atividade do. Então, os receptores nucleares também têm uma classificação. Eles podem ser classificados em classe 1, onde esses receptores de classe 1 estão presentes no citoplasma da célula. Eles operam como homodímeros, então tipo, precisam formar homodímeros para ter sua atividade. E seus ligantes são principalmente de origem endócrina. Eles são de alta afinidade. Como exemplo, a gente tem os receptores de glicocorticoides. Já os de classe 2, eles estão presentes no núcleo e sempre vão operar como heterodímeros, pois os receptores sempre vão interagir com o receptor retinoide.
Então ele só vai operar quando for homodímero, tem essa exceção, quando o receptor retinoide se ligar a outro receptor retinoide. Então é a única exceção. Nos demais é sempre como heterodímeros. E os seus principais ligantes são de lipídios provenientes da própria célula. E eles são de baixa afinidade. E também temos uma classe híbrida, que na verdade é um subgrupo da classe 2. Eles interagem principalmente com receptores endócrinos e também operam como heterodímeros. Aqui a gente tem o exemplo do receptor da tireoide, formando esse heterodímero com o receptor retinoide. E aqui a gente tem um exemplo de mecanismo de ação de um esteroide. Então, o ligante se liga a esse receptor nuclear no citoplasma e ele vai formar um homodímero com outro receptor esteroidal, como está mostrando aqui, formando esse dímero, esse homodímero. Então, esse homodímero ele é translocado para o núcleo celular. E no núcleo celular, esse homodímero vai se ligar a outros cofatores, podendo ser um coativador, que vai aumentar a transcrição gênica, ou um correpressor, que vai ter efeito contrário, vai diminuir a transcrição gênica. Então, como eu falei aqui, caso o homodímero se ligue a um coativador, ele vai ter sua transcrição gênica aumentada, produzindo RNA mensageiro, que vai ser traduzido por ribossomos, produzindo proteínas, e essas proteínas terão o efeito celular. Ou então, por fim, eu ressalto aqui que esses receptores são de extrema importância para a farmacologia, servindo de alvos para vários fármacos, inclusive são responsáveis por aproximadamente 10% dos fármacos prescritos. Vou até trazer alguns exemplos aqui então, para mostrar isso. Aqui nós temos uma ação de alguns fármacos contraceptivos que antagonizam os receptores nucleares localizados no citosol. E também aqui a gente tem a apresentação de uma ação antiviral de um glicocorticoide, a dexametasona, que ao ativar esses receptores nucleares, que são translocados para o núcleo, né, ele diminui a ação, ele diminui a transcrição gênica de várias citocinas. Isso se dá através daquela formação de um complexo glicocorticoide, receptor glicocorticoide com correpressores, que eu citei anteriormente. Então, tipo, essa diminuição da transcrição gênica de várias toxinas diminui a resposta inflamatória. Inclusive, esse é o mecanismo de ação proposto da dexametasona contra a COVID em pacientes graves, que já foi demonstrado ser eficaz. Então, acho que é bastante importante mostrar isso em relação aos receptores nucleares. E por isso é só. Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. E um agradecimento especial ao site a BioRender, que foi o site que eu montei todas as figuras dessa apresentação.